Bom dia para você, bom dia para todos que estão chegando. E se Deus nos permitiu acordar, é porque a inteligência divina tem propósito para a nossa vida. Então, vamos abrir a nossa mente, nosso coração para aprender, para evoluir, para crescer, para poder viver de forma abundante em todas as áreas, né, Nayane? Isso aí. Bom dia, pessoal. Como eu já estava falando aqui, já compartilhe essa live aí para alguém que você acredita que vai ajudar. Hoje o tema vai ser sobre obesidade, mas antes vou me apresentar. Eu sou Nayane Paz, sou designer de moda e terapeuta integral. Eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica, e eu ajudo pessoas a reprogramar a mentalidade para ser abundante em saúde física, emocional e espiritual. E esse é o projeto 929, onde a gente vai estar trazendo mais aí conhecimento para vocês sobre assuntos para trazer mais saúde física, emocional e espiritual para vocês. Estamos contribuindo aí com os nossos conhecimentos e principalmente com o conhecimento da Thelma, né? Que está aí há mais de 20 anos na área de terapias, né? Então ela tem muito aí para contribuir para a gente. E o tema de hoje vai ser os principais conflitos por trás da obesidade. Ontem, uma seguidora que estava assistindo aqui, ela fez a pergunta sobre a questão da obesidade, né? Como lidar com o conflito da obesidade e como ter disciplina. Então, hoje nós vamos falar sobre os principais conflitos por trás da obesidade e eu quero já passar para a Thelma para dizer aí qual é o conflito que está por trás de uma pessoa que é obesa? O que acontece que uma pessoa se torna obesa? É genético? Ou é porque somente porque não, é minha tendência é genética ou é uma doença? Me diz aí, Thelma, qual que é o conflito por trás da obesidade? Por que uma pessoa se torna obesa? Eu vou falar hoje dos principais, eu vou falar dos 4 principais conflitos. Uhum. E respondendo você, a genética, ela tem um poder, sim, ela faz uma programação dentro das células. Uhum. Então, se a minha mãe era obesa, até mesmo o tipo de comida que a minha mãe gostava de comer durante a gestação e durante o tempo que me amamentou, aquelas informações vêm para o meu corpo e eu tenho uma tendência a gostar daqueles alimentos, a me dar bem com aqueles alimentos, a não gostar do que ela não gostava e a passar mal com o que fazia mal para ela. Então, essa herança vem. Acontece que a genética, ela não existe para condenar uma pessoa e tirar a possibilidade dela ter uma vida única, diferente. Nós somos únicos. E, além da genética, dessa marcação celular, existe uma coisa que é a epigenética, que a epigenética ela é um conjunto de hábitos. Estudando, Nayane, eu fui descobrindo conhecimentos que mostram que se eu não comer o que a minha mãe come, eu não vou ser do mesmo tamanho dela, eu não vou ter o mesmo peso dela. Só que vai além. Se eu não pensar como a minha mãe pensa, se eu não passar pelas coisas que a minha mãe passou, ou se eu passar pelas coisas que o meu pai e minha mãe passou, mas eu conseguir ter uma percepção, entender diferente deles, eu já não vou acordar essa marcação que está nas minhas células, herdadas pela genética. Isso é incrível, né? Então, hoje nós sabemos que as doenças, a maioria das doenças, elas não surgem nas pessoas por conta da genética, mas sim por conta da repetição de hábitos físicos, emocionais e espirituais. Repete tudo. A gente acaba sendo na nossa vida adulta do jeito que a gente aprendeu ser quando era criança. Agora, olha aqui, a compulsão por comida, ela mostra uma carência afetiva, tá? Relacionamentos adoecidos. Em alguma fase da vida, alguma coisa fez essa pessoa ter relacionamentos adoecidos, tá? Mas acontece que não é só aí. Pode ser ainda alguém lá do passado. Você vai falar, ué, Thelma, você acabou de falar que genética não interfere? Não interfere se eu despertar para ser diferente. Agora, tem pessoas que já aconteceu de eu atender pessoas aqui
que elas falam, não, mas meus pais me ensinaram boas coisas, né? Meu pai não comia isso, minha mãe não comia isso, eu até tal idade eu tinha um peso normal e tal. De repente começou a acontecer, mas esse de repente foi uma situação que ativou uma programação. Às vezes, o avô, os avós, alguém lá passou muita fome, porque não tinha dinheiro. Aconteceu que essa pessoa, de repente, hoje, começou a ter muito dinheiro e acordou memórias celulares que vamos compensar isso que os nossos antepassados passaram de fome. Então, são muitos casos. Isso aqui é só um pequeno exemplo, tá? A comida, ela é remédio e ela é veneno. Nós devemos comer para viver e não ao contrário. Quando nós vemos, Nayane, pessoas ou nós mesmos comendo sem consciência, nós estamos comendo o alimento não para manter a vida, mas para o contrário. Comer sem consciência, comer inconsciente. E é o que mais está acontecendo hoje. Sabe que a pessoa senta na frente da televisão e vai comer? Na frente do computador, na frente do celular? Tem mães que elas pegam, a criança está sem apetite, então vamos colocar algo bem interessante para a criança, e aí a gente dá a comida, a criança come. A criança está assistindo ali, não. Ela abre a boquinha e ela está assistindo aquele negócio. Comeu tudo, ela comeu inconsciente. Todo alimento que nós colocamos inconsciente, tá? Ele pode ser usado contra a saúde, contra a vida, contra o bem maior, que é a intenção nossa, que é promover o equilíbrio, tá bom? Então, a comida, ela é veneno ou ela é remédio. E nós devemos comer sempre conscientes. E tem mais uma coisa que eu quero... Pode falar. Antes de você dar sequência a isso, é tão interessante isso, dessa questão de você comer inconsciente, porque às vezes, eu tô dizendo por experiência, né? Que às vezes a gente nem tá com fome, e às vezes a gente come até para agradar alguém, mesmo, e a gente não, na verdade, a maioria não tem essa educação de comer quando sentir fome. Às vezes a gente come porque não, eu tenho que comer, e eu tô dizendo porque eu cresci assim também, em um ambiente de não, a gente tem que comer, tudo se resolve com comida, e às vezes eu falo, não, eu não quero comer. Aí aconteceu agora esses dias até, a pessoa me oferecendo algo, eu falei, não, mas eu não estou com fome agora, eu ainda estou satisfeita do almoço, né? Eu não tô com fome agora. Nossa, eu queria ser assim, porque eu não consigo e tal. Eu como, eu fico, mas é porque eu não tô com fome, eu não consigo comer mesmo. Parece que ainda nem tinha digerido, e eu realmente não cabia, né? A pessoa fica, eu queria ter esse controle. Mas o quê? Eu fui ativando, né? Claro, agora eu sou a pessoa com o terceiro DNA ativada, mas você ativar a consciência, né? Aí hoje eu tenho consciência, eu percebo quando eu tô comendo por ansiedade, eu percebo quando eu tô comendo por emoção. Aí opa, isso aqui é emoção minha. Então, assim, a gente vai vendo. Pode falar. Já aconteceu comigo, Nayane, de ser mal entendida, e tudo isso envolve a inteligência emocional. Deixar que a pessoa pense como ela pode pensar, né? Porque eu chegava ali, eu não queria comer, eu não estava com fome. Eu aprendi que é um desrespeito com o corpo quando a gente come sem fome, né? E tem uma coisa bem curiosa, Nayane, que às vezes o casalzinho lá tá namorando, todo mundo magrinho, bonitinho, aí eles casam, né? E você vê assim, começa a engordar, e os dois começam a engordar demais. Naquele momento ali, ó. Já tem até essa crença, né? A pessoa casa e engorda. É isso aí, é muita alegria ali, muita inconsciência. Eu não quero te desapontar, eu fiz uma coisa boa, então eu vou comer junto, né? Nós dois estamos tão felizes, nós estamos agora tão livres, vamos comer? E agora eu não tenho mais meu pai e minha mãe para controlar. Então, essa inconsciência toda, tá? Mas aí tem conflitos por trás disso? Tem casal que, mesmo passando para uma fase nova da vida, os dois conseguem manter a saúde física e controle na alimentação? Sim. A evolução, a consciência traz isso. Então, não é todos, né? É uma grande maioria, né? E aí eu estou falando isso com você porque nós entramos nesse assunto de que a gente inconscientemente, por alegria, por tristeza, né? E às vezes com outra intenção. Eu ouvi um rapaz falando um dia assim, ó, se você quer convencer alguém de alguma coisa,
alguma coisa que você tem já uma percepção de que essa pessoa não quer, ela não quer fazer, não fale com ela quando ela estiver com fome. Então, tem pessoas que levam, convida para um jantar, aí depois faz a proposta, né? Do casamento, da compra do carro, né? Do preço do terreno. Primeiro, eu te dou comida, eu mudo o teu estado emocional, aí eu falo com você. Então, tem várias questões ligadas à comida, à tristeza que ela pode trazer, à alegria que ela pode trazer. Tá bom? É verdade. Pode fazer a sequência agora, tá? Você tem ideia de você e vocês todos aí, tem ideia de quantos quilos acima do peso já mostra um sobrepeso? Você tem ideia, Nayane? Por peso, assim, eu não saberia te falar, mas eu sempre analiso a minha cintura, a circunferência, que eu sei Mas que de modo geral, quantos quilos você acha que uma pessoa tem que estar acima para a gente falar, ela está no sobrepeso? Só chuta. Acho assim, porque a mais, né? Porque cada um, né, vai ter que ter a questão da altura, né? Então, falar um peso no geral fica meio, para mim, né, na minha percepção hoje, não teria como eu falar. Tá. Mas assim, uma Vai. pessoa obesa que a gente já olha, tipo, depois, a partir dos 80 e poucos quilos, vamos supor, dependendo, assim, 90 quilos, mas dependendo da altura. Depende da altura. Então, é mais ou menos assim, ó. Independente da minha altura, da tua altura, da altura do João, do José, para o corpo dele, para a altura dele, ele tem um peso. Ele já tem um peso lá pré-definido. Quando ele está 25 quilos acima daquele peso, aí ele já está no sobrepeso. Quando ele está 30 quilos acima daquele peso que seria ideal para a altura dele, aí ele já tem obesidade, 30 quilos acima daquele peso. E quando ele tem 40 quilos acima daquele peso, aí ele tem obesidade mórbida. Então, os 3 pesos aqui, aí isso já de acordo com aquele peso. A mais, assim, eu tenho um teto tal, vamos supor, eu não posso passar dos 70 quilos. Passou dos 70, 25, 30 quilos já é obesidade. Sim, para minha altura, eu tenho menos que 1,60 m, menos que 1,60 m. O meu peso ideal seria de 57 a 60 quilos. Tá? Eu baixei um pouquinho porque eu sou mais exigente. Então, eu tenho menos de 1,60 m, eu tenho que ficar de 57 a 60 quilos. Então, se eu ficar 25 quilos acima, eu vou estar no sobrepeso. Se eu ficar 30 quilos acima dos 60, eu vou ser obesa. Então, se eu chegar nos 90, eu vou ser obesa. Se eu ficar nos 40, eu vou ter obesidade mórbida. Entendeu? Entendi. Ficou perfeito agora a explicação. Então, dependendo do conflito que o corpo está vivendo, ele ganha peso como mecanismo de defesa, dependendo do conflito, tá? Então, aqui, não, mas você falou que a pessoa casou, tá alegre, feliz, engordou. Ela começou a entrar ali em um campo que ativou algum conflito. Eu não posso decepcionar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que cozinhar bem, eu tenho que comer com ela. Até eu vou cozinhar bem. Você falando isso, eu escuto muito aqui, quando o casal casa e não engorda, eles ficam assim, será que a comida não tá boa? As pessoas brincam, mas você vê que gera uma pressão, às vezes, na pessoa de, nossa, então eu vou ter que entupir meu marido de comida, porque ele precisa de ter a barriguinha ali para dizer que eu cozinho bem e eu estou tratando ele bem. Você vê assim que vai despertando gatilhos na gente. São muitas coisas, sabe? A mãe dele cozinhava muito bem, e agora, né? Então eu vou ter que fazer muita comida. Aí ele tá ali, eu não quero decepcionar ela, né? Então eu vou comer toda a comida que ela tá fazendo. Então ali vai aparecendo os conflitos. E eles aparecem às vezes pequenos, tá? Agora, uma pergunta, fome de quê? Para você que está acima do peso, para você que está aqui e quer entender, eu tenho fome de quê? É uma pergunta muito interessante, tá? Nossa, que fome! Fome de quê? Eu tô com fome de quê? Tá? Então, vamos lá. Você que está aqui na live e você veio para esse projeto para crescer, começa a anotar aí 4 conflitos que eu vou falar para você. Eu separei assim, os que mais surgem, tá, Nayane? Para trazer para a gente crescer com esse assunto aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar deles todos, mas eu vou citá-los aqui agora em ordem. Conflito número 1, abandono, rejeição e solidão.
Número 2, você pode colocar aí, medo, nojo, ranço, desgosto. Número 3, raiva, contrariedade, raiva territorial. Número 4, vou explicar tudo. Número 4, aquela carência afetiva que traz a autodesvalorização. Esses principais conflitos aí rende. Aí porque depende da percepção, tá? Então depende da capacidade da pessoa, da crença da pessoa, mas esses são os principais, tá? Os limites dos conflitos que fazem com que as pessoas vivam uma vida acima do peso, que tenham dificuldade para manter o peso. Agora, vocês estão curiosos para saber um pouco mais sobre cada coisa, Nayane? Com certeza. Eu quero muito saber, porque, ó, eu tava falando em questão de peso, eu sei, se eu for olhar pela minha tabela, eu tô sobrepeso. Por mais que as pessoas falem assim, ai, mas você tem um corpo bonito, tem um corpão. Mas eu sei que eu ainda tô sobrepeso, eu preciso eliminar uns 5 quilos, pelo menos. E, claro, tem a questão de estrutura, do meu estilo corporal também, né? Claro que eu não vou ficar magrinha, né? Mas tem até o limite ali que eu sei que eu preciso, né? Perder pelo menos esses 5 quilos. Então, no meu caso, eu já estou sobrepeso, eu preciso de tirar isso. Isso que tá. Você falou uma coisa aí tão interessante, eu estou me lembrando aqui que muitas pessoas, uma pessoa em específico, ela me encontrou e ela me elogiou, falou, nossa, você pessoalmente, você tem um corpo legal e tal, uma mulher, né? E aí ela recebe as minhas orientações para ajudar a equilibrar a saúde, o emocional, e eu vi ela e falei, você tá linda também. Pessoalmente, meu Deus, que diferença! Eu tinha visto há um tempo atrás, né? Ela falou assim: não, menina, eu tô seca, eu tô acabada. Seca. Ela falou, tô seca, tô acabada. E eu estava olhando e eu vendo que ainda daria para enxugar 10 quilos. Olha a percepção. Entende? É uma percepção. Ela falou assim: não, eu tô seca, tô acabada. O que eu faço? Porque eu quero continuar melhorando a saúde, eu quero manter esses hábitos que você falou que são bons, mas eu não quero mais emagrecer. Eu tô seca. Eu falei, por que você acha que você tá seca? Ah, menina, sei lá, não sei te explicar. O meu rosto deu uma afinada. Eu falei, você ficou linda, saiu a papada. Então, mas sei lá, acho que não dá para afinar mais, não vou ficar muito velha. E eu não sei, eu tenho que ganhar massa. Eu tô seca. Ó, mas o que acontece? Quantas pessoas têm essa falta de consciência de ter acostumado muito com o sobrepeso, ou ser de uma família toda mais cheia, quando começa a sair, entra no negócio aqui, ó, do pertencer. Vai se sentindo não pertencente. O cérebro tá falando, oh, tá feio, tá magro demais, E eu acho né? que foi Tá ficando magro demais. isso que aconteceu comigo. Quando eu amamentava meu filho, eu emagreci muito, que era o peso que eu tenho que ficar. Só que, tipo assim, daí, pra eu ficar esse peso, eu teria que perder 10 quilos. E na época, eu me olhava, eu me via tão acabado, falei, não, eu não sou assim, eu gosto de também, né, ser um pouquinho mais. Aí fiquei muito magra. Eu achei assim, não, isso aqui foi demais. Todo mundo falava isso. Nossa, Naine, você tá muito magra. Tá... Parece que o Jonathan tá te sugando. Ah, isso acontece que realmente quando a gente emagrece amamentando, né, tá naquela fase, a gente fica mesmo com, né, muita correria, uma nova rotina. A gente não emagrece de uma forma saudável. Emagrece de uma forma meio, tipo assim, um baque, né? Não tem aquele tempo de se cuidar da melhor maneira, né? Olha só. Quando você está consciente, quando você já despertou e ativou seu terceiro DNA, você vai gestar, cuidando para não ter um excesso de peso desnecessário. Quando você ganhar, quando você parir, você vai amamentar livre demanda. Você vai continuar cuidando da tua alimentação, suplementação, e vai começar a amamentar livre demanda, querendo sim que toda a gordura seja consumida e que fique só a sua massa muscular. Mas para isso, você tem que ter consciência desperta. Você tem que saber o que você quer. Massa. Porque isso senão, aconteceu. No meu caso, eu emagreci muito, mas eu perdi massa, muita massa. Fiquei, tipo, flacidona mesmo, porque eu não tinha, né? Na época eu não tinha esse conhecimento. E eu emagreci muito rápido. Porque tinha aquela crença de toda mulher, quando engravida,
Hum, acaba com o corpo, a mulher fica com o corpo feio. Aí eu sei, falei sei. assim, eu vou quebrar essa crença, porque eu via muitas mulheres que tinham filhos e Ah, voltavam, tinham um corpo lindo. Eu falei, eu vou quebrar essa crença. Todo mundo usa essa desculpa de, não, mas eu tenho meu corpo assim porque eu tive não sei quantos filhos. Ah, porque eu tive filho, agora meu corpo não vai voltar ao normal. Eu falei, quer saber? Eu vou. E para ajudar, eu ah, engordei 25 quilos, porque eu enchei muito, minha pressão foi subindo, eu fui inchando, 25 quilos. As pessoas olhavam para mim, olhavam para as minhas pernas, ficou tão inchado que as pessoas falaram: Meu Deus, a Anaíne nunca mais vai voltar. Sério, as pessoas ficavam tão preocupadas quando me via, falavam assim: Meu Deus, eu tinha dificuldade, eu tive que ter cesárea, eu tinha dificuldade para levantar da cama de tão pesada que minhas pernas ficou assim demais. Aí eu peguei, conversei com a minha mãe, aí eu falei assim: Mãe, eu quero que a senhora cozinhe para mim, porque era cesárea por 17 dias e eu quero que a senhora me dê comidas mais caldinhos, vai cuidar da minha alimentação, vou tomar muito caldo e eu bebia muita água porque eu aumentava muito o livre demanda, assim, Jonathan dobrou de peso em um mês, com 3 meses ele pesava 9 quilos porque eu dava mamar mesmo para ele, ele nasceu magrinho, 2,9 kg, ele nasceu de 37 semanas, saiu do hospital com 2,700, mas com um mês ele dobrou de peso e ele foi um bebê muito fortinho, assim, mas eu dava. Era só leite e eu bebia muita água. Daí tinha aquela crença de. Ai, mas você tem que comer bem, porque você tá amamentando, você vai ficar fraca. Nunca senti tontura. Eu falava, não, não sinto fraca, não. Bebia muita água e era aqueles caldinhos. 17 dias eu já tinha voltado. Com 12 dias eu voltei ao meu peso, porque eu desinchei tudinho. Eu uhum. urinava tanto, eu falei assim, eu acho que eles furaram minha bexiga, sei lá, o que tá acontecendo. Mas eu decidi que eu ia voltar ao meu peso rápido. Com 12 dias eu já tinha voltado ao meu peso, com 17 dias eu já estava abaixo. Foi quando as pessoas Uau, me viram, ficou tipo, meu Deus, o que aconteceu? uau, Porque uau. eu falei assim, E eu vou você, quebrar isso. Eu falei, não tem, eu vou mostrar. Só que daí depois eu fui amamentando, aí eu fui emagrecendo, mas também daí parei ali, nesse tanto ali que eu fiquei, não, emagreci. O que é o controle da mente, né? Cheguei num peso de 10 quilos hum, a menos do que eu tô hoje, que daí eu fiquei magra, magra, só que daí eu peguei e falei assim, vou manter isso. Eu dei ordem, olha, eu nem entendia na época, mas eu dei ordem pro meu corpo. Falei, não, agora já tá bom, você não vai emagrecer mais que isso, não. Eu dei a ordem pro meu corpo e ó, fiquei hum, nisso. Fiquei naquilo e tal. E daí, por outros motivos, eu acabei depois inchando, aumentando, né? Daí fica para uma uhum. outra conversa. Que agora eu tenho que ir voltando. Inclusive, estou nessa live para Sei, aprender. Que eu quero sei. voltar, eliminar Olha esses só, quilos que no meu faltam. caso, no meu E caso eu pelo que já eu tô vendo, eu vou compartilhei. ter que voltar. Ô, Thelma, pelo que eu tô vendo nessa Ah, live, eu vou ter que voltar pro meu peso de lá de magrinha, que eu achava que eu tava magra demais, hein? Conversando com você. Falei, não, eu posso perder é. uns 10 Qual ou que é mais a, ainda. qual que é a tua altura? Eu tenho 1,66 m. 1,66 m. 1,66 m. É, 62 quilos para você, mas com muita massa muscular. É, mas Tem eu que vou ter ser. muita. Quando eu fiquei assim, eu fiquei com 60 quilos e eu fiquei, tipo, sequíssima. Eu fiquei muito magra. Aqui eu só via um pescoço em mim. E realmente eu olhava nas fotos e falei, meu Deus, eu tô muito magra. Mas aí agora eu sei que tem uma forma de você emagrecer. Eu posso ficar com 60 quilos, 57 quilos muito bem definida, mas com massa, porque eu ainda tenho muita gordura, que eu fico dando os comandos para ela sumir. Nayane, sempre a nossa intenção tem que ser ficar na pura massa muscular. Quanto Isso. menor a quantidade, quanto menor o depósito de gordura, menor o nosso risco de inflamação. Sim. A gordura, ela é altamente inflamatória, a gordura é desnecessária. É. Então, a gente vai entendendo, todas as pessoas que acumulam gordura, elas têm algum tipo de conflito, elas têm ausência de consciência, elas têm ausência de conhecimento, certo? Sim. Aham. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco mais aqui sobre os 4 conflitos maiores que fazem as pessoas não conseguir envelhecer de forma magra e saudável. E agora nós estamos, assim, vivendo uma pandemia de obesidade, né? Sim. Antes eram os Aham. Estados Unidos, agora o Brasil está a páreo com os Estados Unidos. A obesidade aqui está crescendo demais. O Dr. Hammer, ele afirma que 80% das pessoas elas têm traumas de rejeição.
E a rejeição é uma das questões que, no decorrer da vida, vai nos acordar vários conflitos. 80% das pessoas têm trauma de rejeição. Isso aqui dá para falar assim ainda por baixo. Por quê? Por que eu falo isso? Porque nós não somos desejados. Nós nascemos em momentos inesperados. Os nossos pais desejavam, às vezes, outra cor de cabelo, desejavam um menino, nascer uma menina, não queriam engravidar naquele momento, estavam se entendendo, estavam discutindo, estavam com um problema, enfim. Esse é o nosso primeiro trauma, meio que quase de todo mundo. Então, todos nós temos que buscar conhecimento para entender como gestar, como reprogramar estas memórias que eu não me lembro, estas coisas que eu não sei que existem. Eita, mas pode? Tem como reprogramar uma coisa que eu sei que eu não lembro que já aconteceu? Claro que tem. Quando você toma consciência e descobre do que você é dono, você se tornou proprietário. Opa, eu quero saber do que eu sou dono. Eu quero saber o que esse negócio faz. O que essa mente faz? Qual que é a capacidade dela? Então, quando eu descubro quem eu sou, eu resolvo. Eu vou entender sobre o que é reprogramar, sobre o que é ativar, sobre o que é comandar, sobre o que é tirar programa, sobre o que é colocar um programa em cima, sobre o que é desativar uma programação passada. E aí tudo isso é acessível a todo ser humano. Então, todos nós carregamos isso e temos que, então, desenvolver a habilidade de conhecimento para aprender a comer para viver, e não ao contrário. A palavra contrário de viver não é legal falar nas redes, né? Eu fiquei sabendo ontem que não é legal falar o contrário de viver, tá? Parece que tem alguns mecanismos aí que baixa, que bloqueia, que faz algumas coisas aí. Então, não é legal. Então, coma para viver e não ao contrário. Primeiro conflito, que é comum, o conflito do abandono, da rejeição, da solidão. A pessoa tem que sobreviver. Os abandonados, os que se viram em solidão lá no passado, aqueles que se viram rejeitados lá no passado. Eita, mas nem aconteceu rejeição com aquela menina. E isso que você está vendo de fora, você não sabe o que ela percebeu. O que ela percebeu quando ela foi deixada na creche? O que ela percebeu quando ela teve que ficar com a vovó dela 2 anos para a mãe trabalhar fora? O que ela percebeu quando o pai dela teve que sair e trabalhar 5 meses fora? Então, a percepção lá da minha infância, onde eu me senti rejeitada, eu fui para uma escola, de repente, que todo mundo me chamava disso, daquilo, me excluía por causa da minha cor, do meu cabelo. Eu sofri rejeição, então, por quanto tempo? Sei lá, por 2 anos naquela escolinha. Por 2 anos. Então, essas questões, elas desenvolvem marcas ali quando você ativa um modo sobrevivência. Tá ficando claro? Tá Então, sim. o primeiro conflito, tá, é esse. Eu sofri abandono, rejeição, eu passei muito tempo de solidão. No meu caso, isso aqui entra muito bem. Esses conflitos aqui que me fizeram ser uma criança tão obesa, tá? Pesar quase 89 quilos ali só com 11 anos. Era muito, muito obesa. Eu tenho conflitos até hoje para lidar com isso. Hoje eu sou uma mulher magra. Eu estou envelhecendo magra conforme eu decidi. Mesmo numa gestação, eu tendo engordado 29 quilos e tendo feito cesárea, que não perde muito peso. Né? Eu consegui voltar ao peso, mas eu tenho conflitos vivos ainda por conta de ter sido uma obesa na infância, por conta de ter convivido com rejeição, abandono, isolamento e solidão. Eu tenho conflitos ainda e eu vou contar aqui para você, para te ajudar, para te dar força. Eu tenho um conflito seguinte. Como eu fui muito, muito obesa no tempo da minha formação, do meu desenvolvimento, quando eu estava crescendo, eu fiquei com as bochechas enormes. Eu tinha gordura aqui. Conforme eu vou envelhecendo, isso aqui tudo foi inflado, né? Então, eu emagreci, mas eu tinha colágeno. Agora, durante o processo de envelhecimento, por mais que reponha, não tem como ficar jovem a vida toda. Né? Aqui eu tô colocando um filtro. Sem filtro, vocês veem hoje cedinho mesmo, eu gravei. Depois vocês vão lá no Store para ver. Aqui, ó, né? Tem a flacidez, a Thelma, a vovó,
a vovó Thelma, né, de 50 anos, tem aqui a flacidez. E esse é um conflito? Eu tenho que lidar com ele. E se eu não tivesse sido obesa lá na minha formação, eu não teria tido aquela a pele inflada, né, por gordura, e não teria essas peles, não teria caído tanto, não teria esse bulldog aqui, ó, né? É um conflito, eu tenho que lidar. Agora, o que eu posso fazer? Melhorar a minha autoconfiança, trabalhar para ir falando com vocês sem filtro, sei lá, aprender a fazer algumas coisas, né? Eu tenho que trabalhar isso aqui. Eu fui resolvendo, eu fui vencendo muita coisa, mas tem conflitos que eles ficam ativos. A gente tem que minimizar e cada vez mais despertar a inteligência emocional para ir sanando, para não ser tão prejudicado. Segundo conflito, que é um dos que são responsáveis por você não conseguir perder peso, por você fazer bariátrica e voltar a engordar, por você fazer dieta, se abster de comida, ficar fraca e voltar a engordar, medo, nojo, ranço, desgosto. Mas quando isso acontece? Você foi abusada? Você foi abusada? Você correu risco de abuso? Você foi quase abusada? Ah, mas não sofri abuso físico, mas você sofreu outro tipo de abuso? Você tinha que ouvir insinuações? Você tinha que conviver com aquele medo? A qualquer momento vai acontecer, pode acontecer? Não. Mas você presenciou e teve que ficar quieto, fazer de conta que não estava vendo alguém sendo abusado, sofrendo abuso? Já tem de caso assim, que a pessoa tinha que fingir que não estava vendo para não sobrar para ela. E depois ela tem que conviver com isso, tá? Com esse medo de acontecer de novo, com esse ranço, com esse nojo. Tem que conviver com esse desgosto de saber que acontecia e não ter podido fazer nada, porque se sentia impotente. Então, são conflitos. Talvez hoje você fala, por que esse remédio funciona para todo mundo e não funciona para mim? Eita, eu estou fazendo lá low carb que a Thelma me ensina. Gente, eu estou lá fazendo o jejum intermitente que a Thelma me ensina. Tudo isso, né, tem dentro do terceiro DNA. Você sabe, talvez você já viu as aulas ali, né, e está ainda com esse conflito, não consegue perder. Então, por que o remédio não faz tanto efeito? Por quê? Porque eu tenho que voltar, eu tenho que realmente decidir acordar. E se eu não conseguir ver, se eu não conseguir despertar, então eu tenho que buscar mais conhecimento. Me ajuda a reprogramar, mesmo que eu não lembro. Me ajuda a tomar a posse desse poder, né, para dar novo comando aqui? Então, o terceiro conflito, vamos lá? Raiva, contrariedade, raiva territorial. Você sente muita raiva por conta que alguém te provoca demais, sei lá, você teve que mudar de uma hora para outra para um lugar que você não gosta. Já viu histórias de pessoas que mudam e chegam lá no outro lugar, começam a engordar, passa mal. Ela tá passando mal, agora ela tem hipertensa. Agora vai ter que voltar. Tem pessoa que fala, é o calor desse lugar, né? Aqui ela come muito, porque aqui é frio. Nossa, demais isso. A gente ouve muito isso. Por causa do frio. No frio a gente come muito. A gente busca muita. A gente busca muito. Não é resposta a palavra, justificativa, né? Justificativa, uma desculpa, né? Desculpinhas que a gente conta pra gente. Eu mesmo, quando fui ali no sul, em Gramado, cheguei lá, fui pego de surpresa, não olhei, não pesquisei antes. Cheguei lá, fez 2 graus negativos na madrugada. Durante o dia estava extremamente frio. Tá lá eu comendo. Aonde eu vi um negócio de chocolate quente, eu queria tomar, eu queria comprar. E aí eu falava, não, mas é que meu corpo eu tô sofrendo, eu tô no frio. Não, peraí. Não, eu estava fora da minha consciência. Porque quando eu estou na minha consciência, eu penso, eu estou alimentada, eu posso pôr roupas, eu posso me exercitar, eu posso dar uma corrida. Será que eu não estou sentindo muito frio porque eu estou andando muito de carro? Porque eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Então, a gente não pensa. Eu tô de férias. Ou eu tô de férias, eu posso comer, eu tô de férias. Como assim? Tem férias para isso? Para uma alimentação saudável, ter consciência na hora de comer? Você tá falando uma coisa. Sabe essas férias, as últimas férias que eu tirei com a minha família? Então, estávamos lá no resort, comida à vontade, muita comida. Pega eu e a Camila
e mais a sogra da Camila, a Ana, talvez ela vá ver isso aqui, e nós sentamos e estamos ali conversando. E sabe o que a gente falou? Ah, o que está acontecendo, gente? Tanta comida, eu não estou conseguindo comer. O que está acontecendo? Chega a hora da comida, a gente está sem fome. Olha só, e eu entrei no papo também. Ai, tanta comida, eu não estou conseguindo comer. Aí alguém falou, será que tem alguma coisa nessa comida do resort para a gente não comer muito? Gente, não, por que que a gente tinha que estar comendo tudo? Mais de 20 variedades em cada refeição, refeições que ficam expostas ali, né? Praticamente o dia todo. Eita, mas a gente estava de férias, não está trabalhando. Eu não estava gravando, não estava consumindo energia. Fome não vem, não tem necessidade. O corpo está em repouso. Comer só para viver. Tá lá a gente discutindo, né? Discutindo. Como eu tô comendo? E quantas pessoas são assim, né? A mãe fala para a criança, a mãe fala para o filho, ué, você está com problema? Por que você não quer comer? Tá remédio de verme, uma vitamina. Ó, uma das coisas que eu cuido muito com o Jonathan é isso, com meu filho. Jonathan é meu filho, porque eu cresci muito com isso. Tô com dor de cabeça, deve ser fome. Tudo é fome? Não, você tem que comer, porque você tem que ficar bom. Não pode ficar sem comer. Eu cresci com isso, gente, ouvindo isso. E daí, o que acontece? Com o Jonathan, às vezes ele fala, mamãe, eu não tô com fome. E realmente, gente, quando ele tá com fome, ele fala, mãe, eu tô com fome. Entendeu? Ele fala, não, agora eu tô com fome. Então, assim, hoje eu me cuido muito, claro, que a gente também tem que ter a ordem para ele explicar, não é a hora que quer, só assim, às vezes na hora que vai comer, e depois chega na hora de dormir, tô com fome, né? Óbvio que você sabe que criança às vezes também tem meio disso, né? Fica às vezes assim, brincando ali, mas eu percebo, eu sei, porque igual eu sei que ele acorda, ele não sente fome assim que ele acorda. Então, não adianta, já fiquei tentando no início, não, mas tem que comer. Eu não sinto fome também quando logo que eu acordo. Eu vou. Hoje eu nem como de manhã. Eu só tomo meu cafezinho ali sem açúcar. Eu não me alimento, porque eu não vejo necessidade, porque eu não sinto fome. Eu só vou almoçar. Eu só como agora na hora do almoço. E o Jonathan, ele é assim, ele não come na hora que ele acorda. Ele acorda um pouco mais tarde também. Então, assim, ele não vai. E se eu der um café da manhã assim que ele acordar, ele não vai almoçar. Eu sei que ele não vai almoçar. Então, daí ontem eu fazendo almoço, ele, mamãe, tô com fome. Eu falei, espera aí 10 minutinhos que o almoço tá ficando pronto. Então, se eu desse alguma coisa, qualquer coisinha, ele não iria almoçar. Então, assim, hoje eu passo para ele de uma forma diferente. E também fica aquela coisa de escassez, né, Thelma? Às vezes, quando a gente vai numa de férias ou num restaurante, vou comer isso, vou comer aquilo, porque em casa a gente às vezes não come isso. Você vê que às vezes é uma escassez da falta. É igual eu falo, eu não preciso de comer tudo isso, eu não preciso ficar comendo, indo num aniversário e comendo tanto brigadeiro, tanto bolo, porque se hoje eu me der vontade de comer um bolo e um brigadeiro, eu tenho condições para ir lá e comprar. Por que eu vou comer uma caixa de chocolate inteira de uma vez? Ou porque fica aquela coisa de escassez, né? Então, assim, não, eu não preciso. Hoje eu tenho condições, eu posso comer só. Se eu me der vontade, outro dia eu vou lá e compro, né? Nossa, a gente tá falando. Você lembra que no começo eu falei sobre as memórias de escassez? Sim. Que a gente talvez a gente passou necessidade lá na infância, a gente não se recorda. A família passou. E daí elas passam isso pra gente. Eu falei, não, mas eu não vivo nessa realidade, né? Igual não tem falta disso. E eu vejo que eu já tô reprogramando meu filho diferente pra isso, porque eu percebo que ele não tem esse negócio de eu vou ter que comer porque é difícil. Ele sabe que a gente já vai podendo passar essa abundância para ele. Não, meu filho, no dia que você não quer comer agora, tá tudo bem. Se a gente vai em aniversário alguma coisa, ele não come. E para ele tá tudo bem, porque ele sabe que se ele der vontade, nós vai poder depois comprar para ele. E antes eu tinha preocupação dele ser meio descontrolado. Porque eles brincam, né, que o Wagner, os irmãos quando eram novinhos, mas também era um monte de irmãos, era mais difícil a situação para eles. Nossa, esses meninos comiam muito e tal. Por quê? Porque eles tinham a escassez. De que não, nossa, vai ser muito difícil. Não sei quando que eu vou comer isso novamente. Daí eles comiam. O Jonathan, ele já vê que ele não tem isso. E é natural, porque a gente foi já passando isso para ele. Não, se você não quer comer isso, tá tudo bem, meu filho. Quando você quiser, tiver vontade, a gente vai lá e dá. Então ele não tem esse negócio com a comida. Vou ter que comer, essa compulsão de vou ter que comer tudo uma vez. Ele come tranquilo, devagarzinho. Porque tem isso também, às vezes a pessoa até come rápido demais, porque parece que fica naquela ansiedade de comer, senão vai ficar sem. Eu vejo que ele já não tem isso. Já estão quebrando isso. Você está narrando aí como que a infância, você está fazendo um programa,
na mente do teu Isso. filho. Agora, e quem Aham. veio de um lar que tinha que correr, senão ficava sem comida? Ou então, Isso. que era uma Aham. disputa. O meu marido conta que eles eram muito humildes, eles tinham muita escassez de comida. Então, a minha sogra punha um prato ali e colocava uma colher e sentava 6, 7 crianças. E Uhum. um pratinho de comida com uma colher. Eu falo, o pior desafio era Uhum. uma colher. Então, põe um pouco na boca, aí o outro põe um pouco na boca, aí Uhum. aquele medo, ai meu Deus, eu tô com tanta fome ainda, mas ainda Uhum. tem que passar ali a roda toda, né? E às É. vezes tinha um aviso, não tem mais. É só isso aí. Uhum. Então tinha que ter aquela disputa, aquilo ali. Hoje ele tem que o quê? Ele tem que vencer muitas questões. Tem coisas que ele não pode comer, que hoje ele Uhum. come. Tem coisas que ele já Exato. sabe. As pessoas falam, até hein? E deixando vocês, assim, brincando, não é questão de Aham. deixar ou não deixar, é querendo dizer assim, você sabe que é errado, Uhum. mas assim, não tinha. Ele conta que a Exato. primeira vez que ele viu uma lata de leite condensado, ele comprou, abriu e ele colocou na boca e não conseguia mais tirar. Tão bom que era para Uhum. nós tomar leite Sim. condensado, tomar leite condensado. Agora, você falou uma coisa, Nayane, à noite na live eu vou falar mais sobre isso, é Uhum. comer para ficar forte. Tem muito Isso. disso, é Aham. uma programação errada, uma crença errada. Vamos comer para ficar forte. Comer, tem que comer para ficar forte. É ao Sim. contrário. Quando eu vou falar mais à noite, tá? Quando você pega um vírus, quando você está contaminado, quando você tem uma doença que se instalou por conta de um conflito que você não sabia, qual que é o caminho da cura? O jejum. Quer saber mais? Aí vem para a noite, porque agora eu ainda tenho que falar o outro conflito aqui, tá bom? Aham. Então, olha só, a programação que eu recebo na infância sobre comida, o que eu percebo, o que eu vivencio, como que os meus pais se respeitam, como que um lida com o outro, como que eu me sinto em termos de segurança. Eu tenho medo de algum vizinho, eu passei medo de algum vizinho, eu fui na casa de um parente ou um vizinho que fez um mal comigo, que a minha mente, eu tento lembrar, eu só lembro que eu saí correndo com medo, mas eu não sei o que que era. A minha mente, ela tá guardando isso. Eu não sei se eu corri de medo do que eu tive medo. O que foi feio? Era uma coisa nojenta, eu não sei. Então, esses traumas da infância, eles ficam ali e depois você tem conflitos. E aí você não consegue controlar o que você come, tá? Às Uhum. vezes, uma pessoa que sofreu ali um trauma, que ela sentiu um ataque à integridade, corpo físico, tá? Colocou a Uhum. mão onde não era para colocar, não conseguiu se defender. Alguém fez ela ver uma coisa que ela não queria ver. Então, o que acontece? Inconscientemente, ela vai criando ali uma resposta a isso. Eu preciso ser grande, eu preciso ser gorda, eu preciso ser gordo. Isso que vai me defender. Eu É. Para tenho que proteger o ser corpo, obeso. né? Eu tenho que ser obeso para quê? Aquela vez eu tinha 9, 10 anos, aquele tio passou a mão numa parte que a minha mãe já tinha me ensinado que ninguém podia passar a mão. Ele Uhum. passou a mão e falou que eu era muito bonita. Aquilo me fez um mal, eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Eita, eu não parei para pensar. Por que que agora eu tenho que ser assim? Porque eu sei que sendo assim eu sou feia. Eu sou triste por ser feia. Eu não queria ter agora esse quadril todo desajeitado. Eu sei que tá feio. Ah, mas eu nunca parei para perceber. Será que isso é para me defender? Então, as pessoas têm conflitos e sozinhas elas não conseguem resolver essas Uhum. questões, porque elas estão bem ali no subconsciente. O quarto conflito comum, muito comum por trás da obesidade das pessoas, tá? Carência afetiva, autodesvalorização, tá? A pessoa tem carência, ela não recebe o amor que ela tem necessidade ou que ela precisa. Você ouve mãe e pai falar: que está reclamando de barriga cheia? Tudo que Uhum. eu podia fazer, eu fazia, eu dava atenção. Eu buscava na escola, eu levava na escola. Por que está falando? Que negócio que é esse agora é moderno, esse negócio de carência? Teve carência na infância. Agora, nós sabemos que cada um de nós tem uma necessidade, tem um tipo de alma, cada um tem um espírito.
Cada um vem com uma vida própria. E às vezes o que está bom para o outro não estava bom para mim. A Uhum. forma que eu sobrevivi à minha infância traumática, nossa, comparando com pessoas que sofreram bem menos que eu, elas tiveram a vida destruída, muitas já morreram, Uhum. muitas já estão no segundo divórcio, muitas já abandonaram o filho e elas passaram menos que eu. Então, depende, não dá para falar assim, não pode reclamar, não pode falar que não tem carência afetiva, não, porque é a visão do outro. Tá? O terapeuta integral sistêmico, ele tem esse cuidado, eu tenho esse cuidado de não julgar você pela lente do outro. Quando você vem, é você que eu enxergo. É a sua dor, a Uhum. sua alma, a dor da sua alma, a dor do seu espírito, sem te julgar. E tá tudo É. bem que você entendeu com uma lente diferente até aqui. A minha missão, a minha função é ajudar você a limpar a tua lente e entender de um jeito diferente, certo? Uhum. O segredo Sim. está em entender de um jeito diferente. Então, vamos lá. Por que eu tenho que ser forte? Para sobreviver? Para suportar algo? Por que eu tenho que ser forte, gorda, gordo, ser sobrepeso? Será que é para me proteger? Será que é para evitar novos abusos? Ei, por que eu tenho que ser forte, ser gorda, assim, ter tanta dificuldade para emagrecer? Por que eu tenho? Para que eu tenho que ser assim? Será que é para mim aparecer? Será que ninguém me via? Será que eu fiquei inconscientemente com essa sensação de que ninguém me vê? Eu tenho que ser grande? Você pode pensar que, isso é difícil de acontecer. Não, Não. é muito comum. A pessoa Aham. descobre que ela é obesa para aparecer. Para ser Para notada. aparecer. Tem Uhum. pessoas Eu que estudando traços de caráter, eu vi adoecem. sobre isso. Isso. Literalmente. Tem muita criança, Rayane, que a gente já sabe que elas têm que adoecer para aparecer. Sim. Se ela não Aham. adoecer, o pai e a mãe não vê ela. Exatamente. E eu ia falar sobre isso também, que tem outras formas a criança, e é por isso que eu falo, principalmente nós mães que têm crianças pequenas, a gente observar, que às vezes a gente acha, é manha, é pirraça, e às vezes a criança está sentindo isso, ela não está se sentindo enxergada, então ela vai buscar algo para chamar a atenção. A gente fala assim, tá querendo chamar atenção, né? A gente até fala isso, quer Aquela, chamar atenção. ou a pessoa fala assim, não, eu vejo, eu tô em casa o tempo todo, como que eu não tô vendo? Aí tá aqui trabalhando e tá dando a mamadeira para a criança, tá colocando a mamadeira ali no nariz e tá aqui no computador. E a mamadeira no nariz. Eu tô o tempo, como que eu não tô vendo? Eu tô o tempo todo com ela, mas você não tá vendo. Não tá tendo a conexão emocional, não tá tendo o olho, não tá tendo conexão de sentimento, certo? Sim, Não está certo. não tá tendo aquele tempo de qualidade. Hoje eu sei que por mais que eu fiz de tudo para não abandonar os meus filhos, para que eles não sentissem abandono como eu senti, eu promovi um outro tipo de abandono. Sim, Hoje eu sei que eu ia trabalhar, eu tinha que deixar na escolinha ali do hospital, os meus dois bebezinhos, que eu tive um perto do outro. Eu deixava os bebês ali, aí eu fazia o meu plantão, eu saía do plantão, eu tinha que ir lá estudar, e aí só depois disso que eu vinha pegar. Então eu ficava ali, o quê? 10 horas. Às 10 horas Você do fez abandonando de uma dia. forma diferente, né? Vamos dizer assim, eu fui abandonada, mas eu não vou fazer desse jeito. Eu não vou fazer isso. Só que abandonou de uma outra forma. Sim. Hoje eu paro para pensar, até eu vou ensinar aqui para você, já porque você está aqui até agora e vocês podem aprender, são ferramentas mentais. Hoje, quando a vovó Thelma fica aqui, ai meu Deus, será que a fulana está dando água para o meu neto? Será que ela está lembrando da água? Ai, tô aqui. Não, mas isso não pode me atrapalhar, não posso pensar nisso. Thelma, ó a ferramenta que eu uso. E quando você deixava os seus filhos na escolinha, você ia trabalhar pensando se ia dar água para eles ou não? Não, eu não me lembro de ir trabalhar preocupada se eles iam dar água para eles ou não. Eu não me lembro se eu voltava e olhava a fralda deles para ver se estava com clara ou escura. E eles estão vivos. Eles estão vivos. Para de preocupar. Ela vai dar água para ele, sim. Ela vai dar água para ele.
Entende? Sim, Então, aham. quando tem a preocupação agora, ai, será que vai dar água? Tem que tomar água, não pode ficar dando só outras coisas. Tem que olhar a fralda dele, se tá, a fralda dela, se tá clara, se tá encharcada. Ou então, às vezes, a vovó Thelma pega, né, quando tá conversando, ei, a fralda tá encharcada, tá amanhecendo bem pesada. Opa, aí eu já vou vendo, para. Cada um sabe lidar. Você deixou, Exato. alguém cuidou. A inteligência divina usou alguém para cuidar. Tá? Então, Aham. aqui já é uma ferramenta para a gente ir trabalhando a ansiedade, Uhum. tá? Então, por que que a pessoa tem que ser forte, será? Ou Nayane tem que ser obesa, tem que ser grande? Será que não é para ela se punir de alguma coisa? Hein? Será que Uhum. ela não é culpada de alguma coisa? Eu atendi uma pessoa, olha, pensa numa pessoa encantadora, tem um lugar aqui no meu Aham. coração. E eu torço muito, muito, muito para que essa pessoa consiga amenizar a dor dos conflitos e traumas. Mas um dos motivos que estavam por trás de tremenda obesidade mórbida é punição, autopunição. Não. Na infância, essa pessoa acabou cometendo algo que ela era uma criança, ela cometeu algo terrível, tirou a vida de alguém em uma brincadeira sem conhecer, achou uma arma que um adulto deixou ali e brincando aconteceu. Meu. Aconteceu. As pessoas da época, todas as pessoas condenaram como se fosse um adulto. Ela chegou a ouvir: não, matou, tem que morrer. Hum, Matou, tem que uma morrer. criança. Eu tinha 8 anos. Uma criança. Matou, tem que morrer. Não, se eu tenho que morrer, eu não mereço viver. Eu não tenho valor. Eu sou um Sim. verme, né? Eu sou um verme, eu sou uma pessoa desnecessária. Ficou, o trauma Uhum. ficou. E os conflitos durante a vida toda foram de autopunição. Mas não significa que essa pessoa não foi atrás de médicos em 3 estados. Não Uhum. significa que essa pessoa não entrou na fila da bariátrica, não tentou pedalar, caminhar, mas tem alguma coisa ali dentro Sim. que fez essa pessoa ser assim a vida toda. Tá? Uhum. Então, será que essas pessoas, algumas delas, tão pesadas, será que não é para autopunição? Será que ela não se acha não merecedora da vida e inconscientemente ela quer viver menos? Ei, Uhum. quando você se reprograma, você não precisa ficar aprendendo todos os detalhezinhos sobre tudo. A reprogramação, ela te dá um poder de trazer consciência, de fazer uma ativação das tuas células, acordando elas para todo o poder para viver diferente, apetite diferente, pensamento diferente, Sim. tá? Intestino funciona diferente. Então, Uhum. é ou não é maravilhoso ser uma pessoa É ativada? Terceiro DNA, maravilhoso. consciência, É, eu já tive né? Autoamor, muita coisa. Até com o meu intestino eu já conversei, gente. muito É bom. incrível. E É funciona, muito, tá? que Funciona bom. mesmo essa E você reprogramação. agradece? Você agradece seu intestino quando você faz cocô? Eu- Você agradece quando você faz xixi? literalmente, eu literalmente. Nossa, eu ensino isso e eu pratico isso. Como é gostoso você chegar ali e fazer um xixi gostoso, grande. Aham. Obrigado, obrigado, corpo, obrigado, porque tudo funciona tão bem. Uhum. Obrigado, porque para mim é tão natural. É tão natural. Obrigado, gratidão, gratidão. Gente, isso é consciência. É. Mas, porque quanto tempo eu fui ressecada? Eu sei. Aham, eu também. Eu tentava, menina do céu, mas eu tentava, uma época eu fiquei só na salada e nada funcionava. Opa, eram conflitos, Uhum. eram traumas. Aí hoje, comendo só pura carne, eu amo carne assada e Aham. carne gorda, pura carne com mandioca. Fico algum tempo sem comer salada. Muito. Às vezes, quando eu vou ver, tem 5 dias que eu não como salada. Isso é evolução, tá? Eu ensino Uhum. você em detalhes isso. É. Eu fico sem comer tanta salada. Oh, intestino é um relógio. É. Maravilha. Inclusive, Então, no método você fala isso. quando acontece essa eliminação, tem que ter o quê? Gratidão, gratidão, porque hoje eu tenho consciência, hoje eu sei o que eu estou fazendo, hoje eu sei que essa eliminação sai porque resolvi muitos conflitos, resolvi muitos traumas, E tá? Mesmo comendo pura sabe, carne. abençoar a comida e às vezes as pessoas também acaba
comendo alguma comida já falando assim, ai meu Deus, vou comer isso aqui vai me fazer mal. As pessoas, elas já comem sabendo, eu como isso aqui vai me deixar mal. Eu como isso aqui, nossa, mas eu não deveria comer. Hoje, quando eu como um bolo, eu como alguma outra coisa, assim, em casa, eu cuido muito na minha casa. Muito mesmo, alimentação ali e tal. Mas quando eu saio, eu como. E eu não como com peso. Antes eu ia comer com peso na consciência. Nossa, igual ontem, eu fui comemorar o aniversário da minha cunhada, eu comi pizza. Mas antes eu ia dizer, meu Deus, eu cuido em casa, o que adiantou? Agora eu vou comer isso aqui vai me fazer mal. Já vou engordar. A gente fica aqui, não, já vou engordar 1 quilo com isso. E hoje não. Eu como, eu agradeço, falo assim, não, eu vou comer aqui hoje, amanhã eu volto novamente. E eu abençoo, sem preocupação de que aquilo vai me engordar, sem preocupação. Então, assim, eu já tô nesse caminho porque eu tô no método, então eu já tô tendo conhecimento. Igual ontem eu já te falei que eu resolvi a questão da rinite. E são muitas coisas que a gente tem para resolver, gente. Por isso, assim, quanto mais cedo você despertar para começar a resolver seus conflitos, melhor é. Hoje eu posso afirmar aqui para vocês, assim, ó, e sem arrogância, tá? É com humildade mesmo. Não tomo remédio, não tem esse negócio de dor de cabeça. Quem me conheceu antes sabia o tanto que eu era doente, Isso é tanta tão bom. coisa. Não preciso disso e tudo através do que? Da reprogramação. É real, funciona comigo. Temos pessoas aqui que tá no método, que funciona para elas. Tem minha irmã, quem conhece também, que vê que funciona para ela. E assim, não tomo medicamento, não tem esse negócio. Agora, esses dias, até uma que tá no método, ela perguntou para mim, me oferecendo uns produtos, né? Que inclusive eu até me cadastrei para usar. Ela falou: não, olha, esse gel aqui tira dor. Passa num lugar aí onde o seu que tá doendo, um lugar que tá doendo, para você ver o quanto que ele é bom. Aí eu olhei assim dela, não tem lugar onde dá? Eu falei, então, eu não tenho nenhum lugar que tá doendo. Eu falei pra ela começou a rir, daí ela, Nayane, esse terceiro DNA é bom, por quê? Porque ela tá no terceiro DNA, e ela entendeu o que eu tava falando, não era com arrogância, ela não faz de... Falei, não, mas eu não tô sentindo dor em lugar algum. Ela É tão é bom, incrível. né? Isso. É tão bom a gente envelhecer e sem depender de remédios. Agora, assim, falando isso, reconhecendo quando o remédio é necessário, né? Sim, Eu sempre falo, nós temos que ter gratidão. Tem pessoas que chegam aqui 20 anos tomando insulina. Então, gratidão. Enquanto você não tinha conhecimento, a insulina te ajudou. Isso. Né? 5 anos tomando Ritalina e agora parou. Ai, que coisa, tive que tomar essa Ritalina. Gratidão. Gratidão para a Ritalina ajudou. Agora, você vai conseguir deixar de usar com gratidão e você vai se livrar de todos os rastros que isso deixou em você, porque tem os efeitos colaterais, né? De todas essas coisas. Então, é tão gostoso envelhecer sem tomar remédio. Meu Deus, tem tanto tempo que eu não tomo remédio. Eu acredito que tem o quê? Eu nunca fui de tomar, que eu precisei tomar remédio, buscando aqui na minha mente, 26 anos atrás, que eu tomei um remédio. Depois disso, não, remédio para tratar doença, não. Exato. Suplementação, Nayane, que eu aprendi agora, que eu deveria ter começado bem antes. Tá aí a importância da gente comprar conhecimento. Exato. Comprar conhecimento de quem já viveu, já passou a estrada, já andou naquele caminho. Então, hoje eu posso dizer para você, eu reconheço, eu deveria ter começado a suplementar algumas coisas 15 anos atrás. Sim. Hoje estaria melhor ainda. Se eu tivesse começado a suplementar. Se eu tivesse começado a me exercitar. Meu Deus, 15 anos atrás. Por isso que eu falo. Tem um ano que eu estou me exercitando. Eu sempre falo, quem tá novo, que tá nos assistindo, gente, comece, porque as pessoas falam, tão novo, tão não sei o quê. Gente, comece a adquirir esses conhecimentos enquanto é novo, porque você tá plantando aqui, ó, para você colher lá no estágio, envelhecer saudável. Aí a pessoa pode falar assim, Nayane, mas então, o que a Thelma está ensinando se ela não fez? É porque, enquanto eu não fazia, eu sabia que era certo, eu estava ensinando, e eu fiquei contemplando as pessoas que estavam fazendo, sempre melhorando e evoluindo. Muitas pessoas que passaram por mim, aplicaram o que eu ensinei, estão lá, gente. Voou, foi embora, estão bem melhores que eu. Porque 15 anos atrás eu estava sendo fiel, ensinando tudo, mas focada só em ensinar. Só em ensinar.
né? A Sim. vida toda eu ensinava, toma água, fez cocô, toma água, fez xixi, toma água. Mas eu ia correndo lá, voltava pro consultório, ai, não tomei, tá, mas agora eu já tô atendendo outra pessoa, tá tudo bem, ai, tô tão bem, eu tenho tanta saúde. Aham. Então, fui deixando de mim. Uhum. Então, hoje eu tenho essa consciência de falar para vocês a verdade. Uhum. Faça as coisas, busque conhecimento cedo. Isso. Quanto mais cedo vocês começam a cuidar, mais abundante você vai ser em saúde física, emocional e Uhum. espiritual. E esse equilíbrio da saúde física, emocional e espiritual te conecta com tudo o que é prosperidade. Isso Você é fica verdade. sendo uma pessoa próspera. Tendo esta condição que é dada a nós para tomar posse e administrar esse corpo físico, tendo essa condição, corpo bom, mente boa, psicológico bom, espiritualidade boa, pô, o que que me impede de acessar todas as coisas que são minhas por direito? Teve uma Exato. morte de cruz que me deu o direito de ter vida em abundância, tá? É, Liberdade, sim. riqueza, saúde, todas É. essas coisas, O certo? método, e assim, o que eu mais gosto do método é isso. Já pensou, para eu adquirir aquele conhecimento que tá lá, eu ia ter que estudar 20 e tantos anos, igual você vem estudando. Aí você traz de uma forma tão mastigada, tão tipo assim, faz isso, reprograma isso. Eu fico, opa, meu Deus, às vezes a pessoa que assim, passei tanto tempo procurando remédio para emagrecer, ou tanto tempo sofrendo ali, e daí a pessoa vai e descobre que era uma coisinha que ela precisava de reprogramar, igual eu com a rinite. Eu enchei muito, tomando muito corticoide. Foi da onde que Uhum, eu até mencionei que eu emagreci muito. Aí, de repente, comecei a trabalhar e daí eu desmamei, tirei, né, meu filho, desmamei e tal. Aí eu comecei a voltar a tomar o medicamento para alergia, porque daí quando eu amamentava, eu não tomava. Eu ficava ali com alergia, né, me virava. Aí, peso assim, ó, em um mês, 5 quilos, sabe? Foi aumentando e foi aumentando. Aí eu peguei e falei, eita, e agora? Aí eu peguei e falei assim, vou parar também com isso. Vou ter que parar de ficar tomando o corticoide. Fui, depois, uhum, assim, que eu conheci você, né? Foi das uhum, coisas que eu fui, falei, vou ir tentando me equilibrar, conversando com o meu corpo e vou resolver esse conflito. uhum. Até onde, quem quiser saber mais, não assistiu a live de ontem sobre rinite, assiste, tem aqui no Instagram, tá Isso lá no YouTube. isso Então, aí. assim, foi uma das coisas que eu já cortei, que eu só tava ganhando peso e não resolvia o problema da rinite. Não Uhum, resolvia, só era um antialérgico, só tava me engordando. Falei, uhum. não, tem que parar com isso. E, então, assim, é a mesma coisa. Se já pensou se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse o que você me ensinou há quantos anos para eu enxergar isso? Gente, ovários policísticos, meu Deus do céu. Passa um medicamento, um remédio para você que não resolve o problema. Fui entender que é o que é alimentação, estilo de vida, ressignificação. É uma E só junção, tava me né, Mariane? É, o resultado tão rápido Nossa. do equilíbrio da saúde física é porque a pessoa vem, ela entende que tem que mudar o pensamento, a alimentação, e Exato. aí já ela consegue ir tirando aquele químico, então ela se livra do efeito colateral. O corticoide ele faz muita retenção. O corticoide ele Muito. altera todo o metabolismo do fígado, e o fígado ele também é um controlador do tanto de água que fica e que vai, né? O Nossa, eu tanto de sofria com água que muito fica dentro do inchaço. intestino. Tem pessoas que ficam com muita água parada dentro do intestino, o fígado, ele também vai interferir ou vai se comunicar com o rim. Então, é muita coisa, é muito conflito, que quando Uhum. você desperta, é importante a pessoa saber disso, Nayane. Quando você desperta quem você é, o seu terceiro DNA, você pega um poder que você consegue reprogramar Isso. coisas assim, ó, meio que por um, vamos falar de um modo bem genérico, por atacado. Você Aham. simplesmente dá comandos, isso eu não quero mais, isso eu não quero mais, isso eu não quero mais, isso eu não quero mais. Aceito ser assim, 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 assim. Então tem essa Exato. mudança, né? A gente às vezes nem se Ok. sente merecedoras de ser, né? Então, ai, É gente, é muita isso. coisa. Vamos A gente tem muito finalizar? assunto. Vamos. Você já conseguiu, já passou, né, os quatro? Sim. Pode repetir? É o abandono, Os rejeição. quatro principais conflitos, Uhum. abandono, rejeição e solidão, fica tudo ali junto em um só, né? Aham. No dois, eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, tá? Medo, nojo, o ranço e o desgosto, a raiva, contrariedade, raiva territorial e o quarto, consciência afetiva, falta da afetividade, então é uma carência, não é consciência, não. É carência afetiva e autodesvalorização.
certo? Aí à Certo. noite eu vou entrar mais e vou falar também sobre essa coisa que foi colocada na nossa mente, que tem que comer para ficar forte, tá? Uhum. Vou falar mais, vou trazer mais sobre isso hoje, ok? Então a Gratidão. gente espera vocês, tá? Na live à noite, às 19 horas, no horário de Brasília. Jornada da reprogramação. Gente, são verdadeiras aulas, tá? Jornada da reprogramação. A gente espera vocês. Gratidão também. Thelma, você está encerrando. Gratidão. Excelente dia a todos. Excelente dia.